Depois do interesse dos Estados Unidos pelas terras raras do Brasil, o presidente Lula reagiu. Repórter Janaína Camelo, mais uma vez aqui com a gente, no Jornal Jovem Pan. O que ele falou sobre esse tema que interessa, claro, ao governo brasileiro, que pode ser uma moeda de troca para o tarifaço. Pode ser uma carta na manga aí, né, Thiago? Nessa negociação toda que o governo brasileiro está tentando ter com os Estados Unidos. Que o presidente Lula disse? Ele falou que os minérios ricos que o Brasil possui, nas palavras dele, exatamente assim, ninguém põe a mão, né? Falou ali num claro recado aos Estados Unidos. E nisso num contexto porque, horas antes, o presidente do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, que é o Raul Jungmann, disse que os Estados Unidos voltou a se manifestar, né? Manifestar interesse, negociação na exploração desses minérios, né? Que ele foi procurado pelo encarregado ali de negócios da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, manifestando esse interesse. E ele respondeu ali, a embaixada, que isso tem que ser tratado diretamente com o governo federal. As terras raras, chamadas terras raras, né, ali são 17 elementos químicos ao todo que formam essas terras raras, e esses elementos são fundamentais para a fabricação de tecnologias de ponta, como energia eólica, carros elétricos, dispositivos robóticos, smartphones, enfim, é uma estratégia para a economia do futuro. Então, por isso, há esse interesse muito grande, principalmente por parte dos Estados Unidos. Agora, embora o presidente Lula tenha falado dessa forma, Thiago, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que inclusive está coordenando todo o trabalho ali também de negociação com empresários, com relação à tarifa de 50%, ele já se manifestou num posicionamento um pouco diferente, porque ele foi questionado pelos jornalistas sobre essa fala do presidente Lula ontem, logo depois ali que ele se reuniu mais uma vez com vários empresários, né? Desde a semana passada ele tem tido várias reuniões, e ele disse que durante essas reuniões ele se encontrou com vários empresários do setor de indústria e também do setor de minérios, e disse que o Brasil importa 3%, apenas 3% de minérios ricos e exporta apenas 3% de minérios ricos e importa 20%. E ele disse que esse tema das terras raras pode ser um assunto aí que deve ser explorado e deve ser avançado. Então, agora resta saber, né, se realmente esse assunto ele vai entrar aí na mesa de negociações com relação ao tarifaço do Donald Trump. Sem dúvida. Thiago. Janaína, até daqui a pouquinho, ainda falando sobre esse tema, algumas dúvidas, o que seriam essas terras raras, para que servem, a Janaína citou um pouco, mas a gente tem aqui, inclusive no nosso telão, alguns detalhes sobre isso. Temos aqueles nomes que muitas vezes a gente só se lembra de quando estudávamos química no colégio. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, como lantânio, cério, o neodímio, promécio, escândio, érbio, ólmio, disprósio, samário, túlio e outros. E agora, para que servem esses minerais, essas terras raras que esses minerais são encontrados? Por exemplo, televisores de tela plana são insumos básicos para que haja a produção, e assim como, ainda falando sobre a tecnologia, tela de smartphone, as lâmpadas LED mais econômicas, equipamentos de raio-x e tomografia, um insumo importante para os hospitais, mísseis teleguiados, temos também ímãs de motores elétricos e turbinas eólicas, aplicação nesse caso desses dois últimos em energia limpa. Então, são questões importantes que podem entrar na mesa dessa negociação do tarifaço. Vou chamar, claro, os nossos comentaristas. Ô Dora, a gente não tem como saber, a própria Janaína falou de uma exportação muito pequena para os Estados Unidos, porque desde ontem esse radar está um pouco já mais movimentado, numa possibilidade de talvez isso possa ser usado como uma moeda de troca para o tarifaço. Mas também não temos como saber de que forma os Estados Unidos vão aceitar, e se o governo brasileiro vai aceitar, tem esse ponto. Dora. Pois é, essa é a questão, Thiago, porque antes de qualquer expectativa, ontem essa história das terras raras era dada como a grande chance de abertura das negociações. Aí vem o presidente da República e diz assim, não, ninguém põe a mão. E aí o vice-presidente diz, não, pode ser uma questão de negociação. Ora, se o governo brasileiro não chegar a um acordo, cada um falando uma linguagem, num cenário desse, onde o mínimo que seria necessário
é um discurso unitário, um discurso único que demonstra coerência, rumo e projeta a existência de um plano de ação. Quando o presidente fala uma coisa, o vice-presidente fala outra coisa oposta. O Itamaraty fica refém do puxadinho de anti-americanismo que mora lá no Palácio do Planalto. Aí realmente fica difícil, né? Talvez mesmo se o governo americano quisesse conversar, o que não é o caso, né? Ficaria difícil saber com quem e qual sobre que propostas concretas, sobre que rumo tratar. E dentro dessa fala da Dora, não é, Vilela? A gente volta ao começo do ano, quando a gente discutia muito a comunicação do governo e precisa estar afinada, né? Todos precisam estar acertados para discutir um mesmo assunto. Pois é, você vê que ao longo dessas 2 semanas de conflito nessa questão do tarifaço, você já teve diversas informações encontradas. Eu me lembro a ministra das Relações Institucionais já colocou, o Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro é que tem que resolver, jogou a batata quente no colo deles. Depois nós tivemos o ministro da Fazenda dando posicionamento, dizendo, não, isso é uma coisa que o governo tem que resolver, o que é óbvio. Quer dizer, você vê que existe ali uma troca de opiniões, de visões distintas, que acabam sendo desencontradas, e isso se dá muito pela forma tão interessada com que o governo está buscando comunicar isso com o público interno. Você vê que quando chegou nessa questão das terras raras, por exemplo, o presidente da República, que mesmo com essa situação de não ter um emissário recebido pelo governo, ele vai e rechaça logo de antemão. Por quê? Pensando no público interno, e não pode ceder algo valioso do Brasil para os Estados Unidos, ele acabaria com o seu discurso. No entanto, o Alckmin, que está na linha de frente da negociação, ele vê o oposto. Olha, se esse daí é o caminho para se sentar e conversar, é razoável que se busque uma conversa. É evidente que na conversa pode-se construir outros caminhos, mas é fundamental para o governo ter a possibilidade de uma negociação objetiva, com bases econômicas.